Olá, turma! Tudo bom com vocês? Nossa aula hoje será sobre movimentos sociais na Primeira República. Esse assunto é um assunto muito importante para vocês que estão se preparando para fazer o Enem agora no final do ano. Por quê? Porque o Enem ele trata muito de questões sociais, né? De movimentos sociais, dá muita ênfase, né? E durante a Primeira República a gente vai ter um número grande de movimentos sociais, né? Vai ter um momento muito efervescente dessa manifestação da população em torno da luta pelos seus direitos. Então a gente vai ter organização dos trabalhadores, por exemplo, né, em torno de ideias anarquistas, ideias socialistas, né? A luta por um sindicato, por melhores condições de trabalho. Nós vamos ter movimentos no campo, né, como Canudos, por exemplo, Caldeirão, Contestado, vários movimentos ligados à questão agrária, a questão da terra. Vamos ter movimentos urbanos, né, revolta da vacina, revolta da chibata, movimentos todos esses em torno de direitos sociais, né, da luta pela cidadania desses grupos sociais, tá bom? Então, prestem atenção, anotem aquilo que vocês acharem importante, curtam, comentem os nossos vídeos. Na nossa aula hoje, nós vamos tratar de dois movimentos sociais urbanos que foram muito importantes e aconteceram no início do século XX, né, que é a revolta da vacina e a revolta da chibata. Vamos primeiro tratar da revolta da vacina. Para a gente falar, né, chegar à revolta propriamente dita, a gente tem que falar sobre uma política de remodelamento que estava muito presente nas principais cidades brasileiras no início do século XX. Pessoal, o Rio de Janeiro, no início do século XX, é a capital da República, certo? Mas o Rio de Janeiro, ele, como todas as outras cidades aqui no Brasil, eram cidades de ruas estreitas, né? Uma cidade que não era muito arborizada, uma cidade que não tinha embelezamento, né? E aí o Rodrigues Alves, quando é eleito, em 1902, ele se elege e ele tem essa intenção de traçar um remodelamento da cidade do Rio de Janeiro, da capital da República, né, para aos moldes de das cidades europeias. Então ele vai nomear o Pereira Passos para prefeito do Rio de Janeiro, que é um engenheiro, né, e ele vai, dentro do seu governo, tratar desse remodelamento do centro do Rio de Janeiro, né? E como é que o Pereira Passos vai conduzir esse remodelamento, né? A abertura de novas ruas, vai ampliar outras ruas que eram muito estreitas, né? Então, vai derrubar vários casarões antigos, porque no centro do Rio de Janeiro, nesse momento, a gente vai ter muitas casas de aluguel, muitos cortiços, casas velhas, né, prédios velhos, e a intenção é remodelar, tirar tudo isso e construir prédios novos, prédios comerciais, né, nessa região do Rio de Janeiro, certo? E aí o Pereira Passos vai desenvolver uma política chamada Bota Abaixo, que é bota abaixo todo esse conjunto arquitetônico, né, que era feio, que era ultrapassado, que era velho lá no centro do Rio. E o que ele vai fazer com esse pessoal que mora lá, que mora nos cortiços, que mora nessa região, né? Ele vai simplesmente expulsar esse pessoal que mora nessa região. E essa população, né, que vai ser expulsa das suas casas, que vai ter as suas casas demolidas, eles vão subir ao morro,
né, para ficar próximo da região que eles trabalhavam, que eles moravam e trabalhavam na região do centro do Rio de Janeiro. Então, para ficar próximo ao seu trabalho, né, eles sobem ao morro. Então, a gente tem o início da formação, né, das primeiras favelas no Brasil no começo do século XX, certo, pessoal? Além disso, além desse remodelamento arquitetônico, né, da cidade do Rio de Janeiro, o Brasil também sofria com muitas doenças nesse período. Varíola, por exemplo, né, é uma doença muito constante. Além da varíola, a gente vai ter a febre amarela, a gente vai ter a peste bubônica, que são 3 doenças infecto-contagiosas, né, que vão ser muito presentes no Brasil, no Rio de Janeiro. Por exemplo, a varíola, ela vai matar, quando tem surtos, né, períodos de surtos da varíola, chega a matar 4.500 pessoas, 6.000 pessoas, né? Então, essas doenças, elas também vão ser combatidas. E para ser combatidas, o Pereira Passos vai contratar o Oswaldo Cruz, que é um médico sanitarista muito importante no momento, que está construindo o seu nome, né, naquele contexto do início do século XX, e ele vai ser contratado para quê? Para erradicar essas doenças. De que forma? Através no caso da varíola, né, através da vacina, a peste bubônica, através da caça aos ratos, né, desenvolver um projeto de higienização da cidade. Então, a caça aos ratos, porque a peste bubônica, ela era transmitida pela pulga do rato, tá certo? Então, o Oswaldo Cruz, ele vai ser contratado para desenvolver um projeto sanitarista para a cidade do Rio de Janeiro, com o objetivo de combater a varíola, a peste bubônica e a febre amarela. No entanto, né, essas medidas de remodelamento e essas ações sanitárias que estão sendo tomadas na cidade do Rio de Janeiro, elas são ações altamente autoritárias, de cima para baixo, excludentes, né, porque elas não são ações que incluem a população, elas não são ações que visam a conscientização da população, pelo contrário, são ações autoritárias, né, de cima para baixo, como eu já falei. E aí, no mês de novembro de 1904, vai ser decretado pelo Rodrigues Alves a obrigatoriedade da vacina. E é isso, né, o estopim, digamos assim, da revolta da vacina. Quando é decretado essa obrigatoriedade, a população do Rio de Janeiro, que já vinha sofrendo, né, com essas ações autoritárias de ser tirado das suas moradias, elas vão se revoltar contra essa obrigatoriedade da vacina, né? Por um desconhecimento, né, a população não vai aceitar ter um líquido injetado no seu corpo, né? Desconhecimento de que essa vacina ela é boa, pelo contrário, a população vai achar que essa vacina vai matar as pessoas. Também por uma questão moral, né? Homens não vão achar interessante que tenham, enquanto estão no trabalho, tenham as suas casas visitadas por enfermeiros para vacinar suas mulheres, né? Tocar o corpo das suas mulheres. Então vai ter também essa questão moral, tá certo? E isso vai levar a uma onda de manifestações populares na cidade do Rio de Janeiro. Então, as ruas tomadas por manifestantes, formação de barricadas pela população, a polícia vai ser recebida a pedradas.
Então, a população, em uma ação contra a obrigatoriedade da vacina em resposta a essa política autoritária, né, do Oswaldo Cruz, do Pereira Passos e do Rodrigues Alves, vai desencadear vários movimentos de manifestações populares na cidade do Rio de Janeiro nesse momento, certo? E aí, essa manifestação vai ser duramente reprimida pelo Rodrigues Alves, certo? Que manda a polícia, aqueles que são para acabar com essas manifestações, e todas as pessoas que eram apontadas como participantes da revolta da vacina, elas vão ser presas, vão ser enviadas para o Acre, nos porões do navio, né, numa punição para os manifestantes da revolta da vacina. O Rodrigues Alves, ele suspende a obrigatoriedade da vacina, tá certo? Para acalmar também os ânimos, né, da população a essa suspensão da obrigatoriedade. E a gente vai ter aí no Rio de Janeiro vários surtos, não só no Rio de Janeiro, mas no Brasil, vários surtos depois de febre amarela e de varíola. A revolta da Chibata, que é um movimento que acontece dentro da Marinha em 1910 aqui no Brasil, muito importante, muito emblemático, né, que inclusive virou letra de música do João Bosco e do Aldir Blanc, o mestre-sala dos mares, interpretado pela Elis Regina, que faz uma homenagem ao João Cândido, que é o líder da revolta da Chibata. O que foi a revolta da Chibata? Para a gente saber, né, conhecer a revolta propriamente dita, a gente tem que compreender aqui um pouquinho o contexto da Marinha do Brasil no início do século XX. Nós vamos ter dentro da Marinha um grupo de marinheiros que sobretudo composto por pessoas populares, né? Dentro desse grupo de marinheiros, os marujos de origem pobre, os marujos pardos, negros, vão ser a maioria, né? E esse grupo, né, na Marinha, eles reivindicavam por algumas coisas que para eles eram bem complicadas, né? Como, por exemplo, eles reivindicavam baixos salários, né? Reivindicavam a má alimentação que era imposta, que era colocada para eles, reivindicavam o excesso do trabalho que era imposto a esse grupo de aos marujos, reivindicava também a opressão que existia, né? Reclamavam da opressão que existia dentro da oficialidade, dos oficiais da Marinha de patente maior, né? Havia uma opressão muito grande em relação ao grupo dos marujos, e reclamavam também de uma prática existente dentro da Marinha, que era o uso da chibata para punição dos marujos, né? Apesar do uso da chibata ter sido já ter sido abolido lá em 1889, no início, né, no ano de proclamação da República, através de um decreto, o uso da chibata foi abolido, né, dentro da Marinha. No entanto, isso estava estabelecido em lei, mas na prática o uso da chibata ainda existia, ainda era utilizado para punição de marujos, né? E teve um marujo chamado Marcelino, que ele foi punido com 250 chibatadas, né? E por que ele foi punido? Ele foi punido porque ele foi acusado de lutar contra um outro marujo, utilizar a navalha, né, com um outro marujo no dia anterior, porque ele estava sendo acusado de querer entrar dentro do navio com 2 garrafas de cachaça, né? E a punição dele foi 250 chibatadas.
E essa punição, pessoal, ela foi o estopim, né, para que os marujos ancorados em vários barcos no Rio de Janeiro realizassem essa revolta. Na verdade, a revolta da Chibata, ela já vinha sendo articulada, né, pelos marujos que defendiam o fim dos castigos físicos. Né? Alguns marujos, como por exemplo João Cândido, ele viajou, passou um tempo na Inglaterra e aí ele observou que na marinha inglesa, por exemplo, os marujos eles eram bem melhores tratados do que em relação aos marujos brasileiros. E isso foi fortalecendo as ideias, né, dos marujos de querer uma condição de trabalho, de salários, né, melhores dentro da marinha, tá certo? E aí, mas quando foi decretado as 250 chibatadas do Marcelino, aí os marujos que já vinham, né, desgostosos, que já não aguentavam mais o uso desses castigos, não aguentavam mais assistir esses castigos, se revoltaram e apontaram os canhões para a cidade do Rio de Janeiro, pessoal. Para vocês terem uma ideia de como que eram esses castigos, né? Era preparado uma corda e dentro dessa corda colocado agulhas, né? E aí depois o carrasco ele dava as chicotadas com essas cordas e as agulhas penetravam na carne dos marinheiros, né? E o sangue jorrava. Era uma prática muito parecida com os açoites que os escravos recebiam lá no período da escravidão no Brasil, certo? E aí a revolta da Chibata, que tem como líder o João Cândido, eles queriam o quê? Principalmente o fim da chibata, o fim das punições, né, com o uso das chibatas dentro da marinha, além de reivindicarem por melhores condições de trabalho, reivindicarem por salário melhor, uma alimentação melhor, né, e um reconhecimento pelo seu trabalho dentro da marinha. Então essas eram as reivindicações da revolta da chibata. Os encouraçados que estavam no Rio de Janeiro voltaram os seus canhões para a cidade e ameaçaram bombardear a cidade caso os seus pedidos não fossem atendidos pela Marinha e pelo presidente da República, né, que é o Hermes da Fonseca nesse período. Certo, pessoal? Conseguiu uma articulação com os marinheiros, né? Disseram que prometeram acabar com o uso da chibata dentro da marinha e prometeram também anistiar esses marinheiros que estavam participando da revolta, que era um dos pedidos dos marinheiros, era isso, né? Ou seja, não serem punidos ou expulsos da corporação da marinha por causa dessa sublevação, certo? E aí esses pedidos foram atendidos, né? Com medo, né, pessoal, com medo de que realmente a cidade fosse atacada, fosse bombardeada pelos marujos, tá certo? No entanto, tempos depois, o que acontece? O uso da chibata ainda voltou por um tempo ainda, dentro da marinha, por mais que se diga que não, né? E os participantes da revolta da chibata, principalmente aqueles líderes, né, da revolta, eles foram presos, né, e mandados para a Ilha das Cobras, que era uma região, uma ilha que era mandado a alguns prisioneiros aqui no Brasil nesse momento, certo? E o João Cândido, por exemplo, e outros marujos foram colocados em celas individuais
e essas células, eles receberam uma pá de cal, né, no interior dessas células. Resultado, muitos morreram asfixiados, né, por causa da condição de prisão que eles foram submetidos, tá bom? Mas é interessante, né, a gente analisar a revolta da Chibata também pelo viés ainda do preconceito, do racismo estrutural, né, que estão presentes dentro da nossa sociedade, e pelas permanências ainda do período da escravidão, né? Como eu falei para vocês, a utilização da chibata como se aqueles homens fossem, né, por ser negros, por ser pardos, deveriam sofrer, né, os castigos físicos mais horríveis possíveis, num pensamento ainda escravista, né, num pensamento altamente preconceituoso que existia dentro da Marinha naquele período e que, né, a gente sabe que existe até hoje esses preconceitos, esse racismo estrutural fruto do nosso período da escravidão. Ok? Então essa foi a nossa aula de hoje, nossa última aula do bimestre. Espero que vocês tenham gostado, tenham compreendido. Quero desejar boas férias, né? Parabenizar aqueles alunos que foram guerreiros e que estiveram conosco durante todo esse período de ensino remoto, que entregaram as suas atividades, que assistiram às videoaulas, que participaram. A gente sabe que não é fácil, pessoal, não foi fácil para vocês, tenho certeza disso, né? Mas vocês foram guerreiros, vocês foram persistentes, né? E com certeza todos nós aprendemos muito desse momento que nos foi imposto pela pandemia. Então, fica aqui meus agradecimentos, um abraço e votos de que a gente tenha boas férias e voltemos em agosto descansados e preparados para esse futuro que a gente não sabe ainda como será o certo, tá bom? Forte beijo!